Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Por aqui, fevereiro, queria saber se você, assim como eu, ainda está nessa vibe metas, nova vida, lendo livros, na dieta. Como que tá a sua vida? Conta aqui pra mim. Porque assim, gente, a gente veio de férias e a gente chegou aqui em São Paulo, que a gente passou o ano novo em Curitiba, na casa dos meus sogros, a família do Flávio é curitibana. Aí a gente foi viajar, só eu e o Flávio, fomos pra Gramado. E aí depois a gente ainda ficou mais uns dias em Curitiba, daí a gente voltou pra nossa vida real, de crianças na escola, do Flávio voltar com a agenda dele de missões e tudo mais. E aí eu fiquei muito nessa vibe de que janeiro ainda ia ser o mês de organizar as coisas. Então, tipo, a faxina que eu não fiz no final do ano na minha casa, eu resolvi fazer este ano. Eu, assim como comecei animada, né, com todo esse empenho, estou terminando quase ela totalmente desanimada e pensando por que eu tive essa ideia. Brincadeiras à parte, eu fiquei muito com esse negócio na minha cabeça de que eu queria organizar, aproveitar ali os últimos 15 dias de janeiro pra dar essa organizada na vida. E eu fiz um episódio no final do ano, né, pra você que tá sintonizada, esse episódio tá sendo gravado em fevereiro de 2025, né, então ainda estamos nesse ritmo. Eu fiz um episódio no final do ano passado em que eu falava sobre essa relação das metas e tudo mais, e de, ao invés de fazer um monte de meta que não tivesse nada a ver, de que talvez a gente pudesse olhar primeiro para as nossas necessidades e a nossa realidade, né? Então, eu tô ainda nesse mood de começo de ano, ainda terminando de fazer umas faxinas naqueles lugares, assim, que a gente finge que não existe na nossa casa, e ainda pensando muito sobre como eu quero viver nesse ano. Então, por exemplo, uma coisa que me acometeu, né? Eu já falei pra vocês várias vezes aqui sobre essa relação da minha saúde, do meu corpo e tudo mais, que foi uma meta do ano passado. Mas, por exemplo, nas férias, eu fiquei sem me exercitar, fiz uns alongamentos ali, tipo 1 por semana, quando eu sentia que tava dando aquela fisgada na lombar. E por consequência disso, por ter ficado 20 dias sem me exercitar, eu voltei a sentir algumas dores no joelho e nas costas, tipo, nada comparado com as 1000 dores que eu já senti e tudo mais. Mas eu fiquei com um certo receio de voltar pra luta, no caso pro Muay Thai que eu faço agora. Cheguei até aí um dia, não fiz chute por causa do meu joelho, mas você tem que fazer muito exercício ali. E aí, eu ainda estou nessa vibe de ainda não voltei ativa porque não tô fazendo o meu exercício mais de cardio, tô só fazendo pilates. As crianças começaram mesmo volta às aulas agora, então eu sinto como se eu ainda estivesse me aterrissando em como eu quero viver. Então esse episódio vai falar um pouco sobre isso, porque ainda que eu não tenha definido as coisas que tipo eu quero fazer, em alguns detalhes assim, uma coisa eu já tinha muito clara ainda em 2024 sobre o que eu não iria deixar de viver no meu 2025, que é o quê? O meu mínimo, que eu chamo de meu mínimo existencial. O mínimo que eu preciso para sobreviver e não virar bicho. E aí, eu queria compartilhar essas minhas duas coisas com você, para quem sabe isso te inspirar, para que nesse ano de 2025, você que não for essa pessoa que já fez as suas metas e tudo mais, mas para que talvez juntos a gente pensasse quais são as coisas que você considera que para você são o mínimo que você precisa para existir, tipo assim, ó, sem isso aqui não dá. Tirando óbvio, né, gente, que a gente precisa comer, essas coisas, tá? Mas vamos lá. As coisas que são o meu mínimo existencial, a primeira delas é dormir. Gente, eu preciso dormir. Cheguei no auge dos meus 35 anos e o que acontece? Se eu não dormir bem, no dia seguinte eu não sou uma mãe que se preze.
Porque paciência já não é o meu melhor talento, né? A gente já conversou sobre isso por aqui. Mas eu fico assim num estado de irritabilidade, uma dor de cabeça, uma falta de sentido pra viver. Eu esqueço que eu sou cristã, que eu fui batizada, depois batizada no Espírito Santo. Me dá um ruim. Tipo assim, não é, eu fico muito indisposta. Não, eu viro bicho. E o que acontece? Eu tenho uma realidade de vida que existem momentos na minha semana, como hoje, que eu estou com o Flávio. Então a minha vida é um pouco, né? Não sou eu que decido sobre ela. E tem quando o Flávio viaja e eu dou conta da minha vida. O que, obviamente, sinto saudade, mas nesse aspecto específico, eu vivo melhor. Por quê? Porque eu durmo com as galinhas. Deu 9 horas da noite, gente. Não existe filme no mundo. Não existe Reels mais interessante no mundo que a minha linda cama. Não existe. Por quê? Porque eu estou sozinha com as crianças. Ou seja, vivi muitas tribulações, tô precisando renovar minhas forças. E aí, gente, eu tomo meu banho de princesa, eu passo meus creme e adeus mundo. Não quero saber de nada, não quero informação, não quero rir, eu quero dormir. Porém, contudo, todavia, se Flávio Vitor Júnior está em casa, o que ele quer? Ele quer curtir. Ele quer viver o que ele não viveu, porque ele estava trabalhando, então ele quer ver filme. E ele é muito bom de indicação, sabe, gente? Na minha família, no seu relacionamento aí, pra tu que tem, pra que tu não tem, tu sonha, tá bom? Sonha comigo. Profetiza em Deus nessa hora. Você é a pessoa que escolhe ou o seu marido é o que escolhe? No meu caso é o Flávio. As minhas indicações não costumam ser tão boas e eu confesso que às vezes eu me sinto oprimida de falar um negócio que não é tão bom porque ele costuma ganhar. Daí ele sempre tem um filme, sempre tem uma série nova. E aí o que acontece? A Larissa que dorme com as galinhas quando o marido não tá, não dorme com as galinhas quando o marido tá. Porque aí eu acho que eu sou jovem, eu esqueço que independente da hora que eu durma, os meus filhos vão acordar às 6 horas da manhã. Esses dias, uns 2 dias atrás, eles acordaram às 5h40. Isso é hora, gente, devia ser crime no Brasil, mas não é. Então, quando o Flávio está, eu tenho esse grande problema, porque a gente vai dormir meia-noite e no outro dia as crianças choram e eu choro e faço todo mundo chorar, porque eu fico insuportável. Então, eu descobri esse 2024. O meu mínimo existencial de 2025 é o quê? Dormir bem. Aí você pensa, o que você fez, Larissa? Você tá dando um draminzinho pro Flávio pra ele dormir mais cedo? O que eu estou fazendo é acordando às 5 horas da manhã. Acredite, hoje não, hoje eu falhei. Mas falhei consciente, porque eu falei, eu vou gravar, vou dormir mais, Deus abençoe, salve Maria. Mas, de modo geral, 80% dos dias eu tenho acordado às 5 da manhã. Por quê? Porque eu acordo na paz de Jesus. Aí eu acordo, vou lá, arrumo meu cabelinho, passo meu creminho, faço meu skincare, chego na cozinha, como as minhas castanhas, pego o meu café, eu sento. Agora eu tenho uma jabuticabeira, gente, que agora eu virei mãe de planta. E eu comprei uma jabuticabeira. Depois vocês veem lá no meu Instagram, se você não me segue lá, @LarissaGarbiati. Aí eu fico olhando pra minha jabuticabeira, aí eu olho o sol nascer e eu sinto. Sabe o que eu sinto quando eu acordo às 5 da manhã? Eu mando no mundo. Eu sou filha do rei, eu que comando o que eu vou fazer no meu dia. Tomo meu café, eu faço as laudes, porque eu sou carismática, mas eu sou católica, um pouco conservadora. Eu faço as minhas laudes. Aí depois eu pego um livrinho espiritual e eu falo, nada poderá me abalar, porque neste dia eu fiz skincare, eu tomei café em paz, eu vi o pôr do sol, eu fiz o sol nascer quando eu acordei, não foi ele que me acordou. Leio o meu capítulo de livrinho e depois eu falo, o que eu vou fazer? Aí, às vezes eu já pego estando uma roupa, entendeu? Já deixo o leite na mamadeira para eles não acordar e eu falo, calma, mamãe já vai pegar, porque eles acordam mamar, já tá na mamadeira. E aí, que tal o pulo do gato? Por quê? Se eu acordei às 5 horas da manhã, provavelmente, quando deu 8 horas da noite, eu já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí o Flávio vai querer ver um filme, eu não vou ser uma esposa chata que vai falar, nossa Flávio, nós precisamos dormir. Eu falo, claro meu amor, eu vou ver sim. E aí eu começo a ver. E aí, deu 9h30, eu apago. É romântico que eu durmo abraçadinha com ele no sofá e ele vê o filme. Ai, mas aí você não vê o filme. O problema é do filme.
eu vou dormir, porque senão no outro dia eu viro o bicho. Então tem sido a melhor estratégia que eu arrumei para viver o meu mínimo existencial. Eu acordo às 5, já acordo vencendo na vida, orando, entendeu? E aí eu assisto um pouquinho de coisa com meu marido, quando não eu apago, quando acaba o filme ele me acorda, eu simplesmente me transfiro para o banheiro, escovo os dentes de qualquer jeito e vou dormir. O que eu percebi de diferença? Primeiro, gente, eu sei que é um papo mega chato, entendeu? Eu acho chato pra caramba, mas é real isso de acordar mais cedo. Acordar sem grito, porque eu não sei você, eu não gosto de acordar com grito, mas eu tenho filhos e eles acordam gritando. Então tem que criar até eles pararem. Então o que eu posso fazer? Eu posso me antecipar. Gente, eu faço meu skincare. Quando a minha pele tá boa, eu não quero guerra com quase ninguém, entendeu? E aí eu rezo. Gente, não tem coisa melhor. E aí eu vou entrar pro meu segundo ponto do meu mínimo existencial. Você já sabe o que é, né? É orar, minha gente. Porque eu tenho a impressão de que existem algumas pessoas que tipo assim, eu nem sou católica, eu não conheço Jesus, eu sou indígena, eu sou um aborígene da Austrália. E essa pessoa não reza porque, né? Ou faz uma conexão ali com o sagrado, toda cedo e tal. Mas eu sinto que essa pessoa vive bem. Tudo bem que todo mundo precisa de Deus, mas tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ela é um ser humano. Eu não sou. Eu viro um bicho. Sem a graça de Deus, eu não sei se esse versículo é para outras pessoas, mas é para mim. Quando Jesus fala, porque sem mim nada podeis fazer. Eu posso até, beleza, dormir bem. Pô, já tô sendo mais gente. Mas a criança vai ali irritando na sua cabeça. Mamãe isso, mamãe aquilo, é tal coisa. E vai me subindo uma coisa ruim. Que a gente tem que fazer o quê? Anematizar logo cedo. Eu percebo assim, gente, de verdade, que e eu ouso dizer que não é só eu, mas realmente assim, sou completamente dependente da graça e da misericórdia de Deus. De que eu preciso, todos os dias pela manhã, lembrar o sentido da vida. O propósito da vida, de que eu nasci para esse mundo, de que eu não nasci para esse mundo, né? De que eu nasci para eternidade, de que Deus me ama, de que Ele me dá todas as forças necessárias que eu preciso para viver. E, gente, é mais do que um exercício que me lembra, mas é a graça de Deus. Quando eu rezo ali as laudes, tem um momento das preces, né? Que já são montadinhas, tipo as preces da missa. E aí eu trouxe esse costume da época que eu vivi em comunidade. Para quem não sabe, eu fui consagrada de vida de uma comunidade católica e todos os dias de manhã a gente rezava as laudes, né? E aí no momento das preces a gente fazia um momento das preces comunitária, então todo mundo fazia essa oração espontânea. Então ali já é um momento em que eu entrego o meu dia. Se eu vou viver alguma coisa específica naquele dia, eu já entrego naquele momento. Eu coloco as pessoas que me pediram oração, que estão passando por uma condição de saúde, amigas grávidas, já coloco todo mundo ali do balaio da intercessão na minha vida, minha família. E eu peço a graça de Deus para que eu esteja preparada para viver todo o meu dia. E eu acho que além disso, assim, dessa oração diária, né? Inclusive, esta semana eu vencerei isso. O quanto eu vejo que, para mim, é um mínimo existencial que eu me confesse com mais frequência. Quando eu vivo uma época da minha vida em que eu era mais raditrade, assim... Sim, eu já tive este passado. Se você rolar o feed assim, do meu Instagram, lá pra 2015, tu já acha assim, a Lari Totos, sabe? Tipo, saião, véu, era eu. Cara, eu me confessava com muita frequência, porque é uma orientação dos santos, né, e da igreja que a gente se confesse não só como a igreja vai dizer que é no mínimo uma vez por ano, mas de que a gente se confesse com frequência. E muitas vezes não só quando a gente tem um pecado grave, um pecado mortal, mas de que o próprio exercício da gente estar sempre pensando nos nossos pecados, nessa reflexão da nossa vida, e não só isso, mas a gente indo até o sacerdote, falando nosso arrependimento e recebendo a absolvição, gera frutos inenarráveis na nossa alma, né? E é uma coisa que eu tenho muito pra mim, porque eu percebo, e eu não sei se você percebe, quando a sua confissão tá vencendo, que tu sente tipo assim, beleza, não matei ninguém, né, não peguei uma arma, mas tu já tá começando a matar umas pessoas com as tuas palavras, a fofoca, cada um com seus pecados, né, é que é um pouquinho do meu pra você, que a gente é amiga.
E eu falo, meu Deus, tô vencendo, tô precisando de uma graça fresca, de uma unção fresca. Eu não sei se quando você se confessa, você tem esse nível de percepção, mas eu sinto mesmo, assim, fisicamente, que é como se eu saísse mais leve. É como se eu recebesse um reset da alma, assim, um refresh, assim, um negócio de, nossa, glória a Deus pelo sacramento da confissão, sabe? E eu percebo o quanto que também a leitura da palavra ou a leitura espiritual, tenho me comprometido com isso, sabe? De todos os dias pela manhã, ler pelo menos um capítulo, que às vezes são 3 páginas, tipo assim, sei lá, dá 10 minutos de leitura, o quanto que tá sempre me alimentando de coisas que me lembram as verdades da fé, as verdades de Deus, a verdade da vida eterna, o quanto que isso vai me nutrindo para que de novo eu consiga existir sem virar um bicho, sabe? Acho muito interessante você talvez aproveitar a oportunidade da reflexão desse podcast, de você pensar se, dentro de outras coisas que talvez você perceba, que talvez você seja a pessoa que fala, Larissa, eu não tenho 30 anos ainda, então se eu dormir poucas horas eu ainda sobrevivo. Tora, vai chegar, viu, amiga? Não é praga não, é biológico, você vai precisar dormir mais. Mas independente das outras coisas que você vai adicionar aí na sua vida, que são seu mínimo existencial, eu ouso dizer que se todos somos criaturas, né, filhos de Deus, todas nós precisamos desse amparo da graça para existir e não virar bicho. E olhar para tudo aquilo que a igreja nos oferece enquanto sacramento, sabe? Falar, meu Deus, existe a possibilidade de eu apresentar o meu coração sujo do pecado, o meu coração triste pelas consequências do pecado a Deus, e Ele ir ali e limpar o meu coração e me dar novas forças para que em estado de graça eu consiga viver melhor, guiada pelo Espírito Santo, buscando não mais pecar, não mais me sujar de novo. Eu viva realmente esse rolê do Cristo em nós, esperança da glória, sabe? Eu viva essa graça de ver o Espírito Santo me guiando. Eu vivo essa graça de ser direcionada realmente por Ele na minha vida. Não fuja da graça. Não fuja daquilo que Deus tem reservado para você. Então, talvez, dentre as tantas coisas que, por exemplo, eu disse que estou fazendo de faxina na minha casa, será que entre faxinas que a gente precisa fazer não é essa faxina da alma? Não é ir nesse lugar que é o lugar da confissão, um presente de Deus através da igreja para nós, que vai fazer esse Vênus espiritual aí na tua vida, minha filha, que vai te dar essa força para que você recomece, para que você comece o seu ano de uma forma diferente. Muitas vezes, principalmente na época em que eu abria muita caixinha de perguntas no meu Instagram, era muito comum as pessoas me falarem, nossa, Larissa, caí em pecado, e aconteceu isso e aquilo, o que eu faço? E eu lembro que eu também me debruçava muito em tentar pensar em coisas práticas que a pessoa podia fazer. E até recentemente uma pessoa me mandou, não uma caixinha de pergunta, mas me mandou a história dela no privado, e ela contou que basicamente ela tinha pecado e nessa queda que ela teve, ela engravidou e tudo mais, e ela estava muito mal, estava sendo muito julgada pelas pessoas da igreja, e que ela não queria sair da igreja, mas que, enfim, né, toda uma situação. E eu me lembro, assim, que quando eu fui responder aquilo pra ela, eu falei assim, tá bem, você se sente arrependida? Ela disse sim. Eu falei, você já se confessou? Ela disse não. Falei, meu bem, tudo que eu posso te aconselhar é sobre isso, se arrependeu, se confesse e recomece, você vai ter a graça necessária para isso. E aí, é claro, depois disso, até com o amparo da graça, você pensa em outras coisas que você pode fazer de forma prática, mas sobretudo se importar menos com a opinião dos outros e criar seu filho, né? Que agora é uma responsabilidade, né? No meio do pecado, a vida, uma graça, que agora é sua responsabilidade. E eu vejo que para qualquer pessoa, independente da situação que você vive, se é de um pecado, né, socialmente falando, considerado muito grave, ou se você vê que está vivendo uma vida baseada no egoísmo e etc., é de você entender que o melhor caminho para o seu restart é a confissão e voltar a buscar os caminhos do Senhor, voltar a buscar se nutrir dele, porque a ideia de que a gente vai conseguir as coisas sozinhas pela força do nosso próprio braço não é um pensamento que vem de Deus.
esse orgulho de que deixa que eu consigo e aí quando o calo aperta eu falo com Deus, é uma forma burra da gente conduzir a nossa vida. Há de haver em nós esse caráter de humildade, que é um reconhecimento mesmo de como eu citei o versículo de quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E é de reconhecer isso e a gente não ficar chateada do tipo, eu não posso fazer nada, mas mas com Deus eu posso fazer e posso fazer todas as coisas, eu posso cumprir com todos os propósitos, porque o meu Deus me dá a graça e me dá o amparo. Faz sentido para você? Então, para mim, recapitulando, neste ano, o meu mínimo existencial é dormir e orar. E eu acho interessante que você também pense em estratégias para conseguir vencer isso. Você cumprir os seus propósitos. Por isso que eu falei no passado e reitero agora. Nada de ficar fazendo um monte de coisa, porque às vezes é só uma lista que no fim do ano a gente olha, vê que deu check em pouquíssimas e fica chateada. E se a gente colocar ali um básico que a gente precisa e a gente pensar em estratégias para isso? Para mim, o que tem funcionado, e quem sabe pode ser uma coisa que funcione para você, é acordar cedo, já rezar, ficar com muito sono à noite para poder dormir o suficiente para ter bom ânimo no dia seguinte. E você? Quais são as coisas que você considera que são o mínimo existencial? Se o mínimo existencial de todos os seres humanos é orar, quais são as estratégias que você precisa fazer para que você não perca a graça? Como Santo Agostinho diz, eu tenho medo da graça que passa. Existe a graça de Deus disponível a todos aqueles que dizem eu quero receber, né? O que você pode fazer por isso? Como são os seus horários? Seu horário de almoço, você não pode ir na igreja e passar ali um tempo com o Santíssimo. As suas idas e vindas dentro do carro, do transporte público, não pode ser um bom momento para você ler um livro, para você escutar um podcast, talvez você esteja fazendo isso agora. Eu tenho muitos afazeres domésticos para fazer, coloca o terço na sua televisão e vai rezando. Quais são as coisas que só você pode fazer? Né? Eu tô me lembrando muito, e se você não viu esse episódio, eu te sugiro, porque eu acho que ele vai amarrar muitas coisas que a gente tá falando aqui agora, que é o chega de seguirmos tentando, né? Quais são as coisas que a gente precisa fazer? E uma delas acho que falava sobre se expor à graça, né? Estar debaixo da graça para que a gente não deixe de receber aquilo que está disponível para nós. Amém? Então, amém. Gente, se você, suas suas amigas, suas VIPs, se você chegou no final desse episódio, você está assistindo ele, ouvindo pelo Spotify, ou se você está vendo pelo YouTube, o que vocês acham da gente combinar de colocar um emoji? Isso que eu falo desse negócio da graça, da gente se expor à graça, se expor à água do Espírito, pode ser? Vamos colocar aquele emoji que é de uma ondinha pra gente simbolizar essa água, do tipo, meu mínimo existencial, entender a mensagem, né? Meu mínimo existencial é orar. Por quê? Porque eu preciso me expor à graça. A graça é a água do Espírito, aleluia. Aí você coloca uma ondinha. Combinado? Se você não é inscrita nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o comentário, compartilhe para que outras pessoas recebam a palavra, ok? Spotify é a mesma coisa, deixe a sua avaliação com 5 estrelinhas, siga o nosso podcast e a gente vai se vendo por aqui. Amém? Deus abençoe, minha gente. Tchau, tchau!